Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para termos o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Manaus. É uma gratidão que nós temos e o privilégio de poder dar continuidade à nossa escola bíblica por meio do YouTube, da internet. Se é a primeira vez que você está acessando, fica o nosso incentivo para que você conheça mais programações que estão no nosso canal. E nesse trimestre nós estamos conhecendo e aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina de Deus. É a revista que nós estamos utilizando, mas principalmente a ênfase é que nós possamos conhecer um pouco sobre os atributos de Deus, sobre as características de Deus. Nós entendemos a nossa limitação humana, nossa limitação de tempo, nossa limitação de espaço, porém, esse Deus maravilhoso que nós temos, ele se deixou conhecer por meio da sua palavra. Então, quanto mais nós nos debruçamos, quanto mais nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos um pouco mais sobre esse Deus. E é esse incentivo que nós queremos fazer para cada um, que nós possamos a cada dia estar buscando meditar mais na palavra do Senhor e assim aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre essas características. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre alguns desses atributos. Na aula anterior, nós conhecemos um pouco sobre a santidade de Deus, que é uma característica muito soberana dele, porém, é também um atributo que é designado para nós. Nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos a cada dia estar desenvolvendo essa santidade no nosso cotidiano. E a resposta a essa santidade que Deus quer de nós é exatamente a nossa devoção, é o nosso interesse pela pessoa dele. E hoje nós vamos estar dando continuidade a esses atributos, falando sobre Deus é amor, sobre um Deus amoroso. A Bíblia diz que o amor, ele é exatamente um atributo que faz parte da essência de Deus, que faz parte do caráter de Deus. E nós vamos ver isso mais detalhadamente em alguns textos bíblicos. Já incentivo você a abrir sua Bíblia. E o primeiro texto que eu gostaria de destacar está lá em 1 João, o apóstolo conhecido como o apóstolo amado. No Evangelho de João, ele dá muita ênfase a respeito do amor de Deus, ou Deus como amor. E eu queria então que você abrisse na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8. É um texto já bastante conhecido, inclusive existem algumas canções infantis que nós ensinamos para as nossas crianças. E 1 João 4,8 diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a gente começa a perceber aí como expressar amor faz parte também da maneira como a gente tem intimidade com Deus, como a gente conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque a partir do momento que você vai buscando esse conhecimento de Deus, você vai adquirindo amor e você vai exercitando esse amor, tanto para com Deus quanto para com outras pessoas. E eu queria destacar duas coisas a respeito do amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus como sendo parte integral do seu caráter. Nosso Deus, ele é insondável, ele é imutável, ele é infinito, ele é incomparável. Existem várias características que a gente pode designar para o Senhor. Porém, o amor faz parte do seu caráter. E isso que eu queria que nós entendêssemos. E para isso, então, eu vou colocar dois textos bíblicos para a gente entender um pouco mais. Antes, então, de entrar nos textos bíblicos, eu gostaria só de enfatizar um pouquinho a respeito do que é o amor. Porque nós, muitas vezes, inclusive algumas igrejas,
romantizam o amor. A gente leva muito para o lado da emoção, para o lado do sentimento. Quando a gente vai falar de amar ao próximo, aí nós temos que sempre pensar que o coração vai pulsar mais forte, que, enfim, quando se fala do amor ao sexo oposto, a gente já leva para aquela brincadeira de que tem que ter borboletas no estômago. Nós romantizamos muito o amor. Porém, o exemplo que nós temos bíblico de amor não é esse sentimento, e sim a ação. Então, é essa ação que nós precisamos ter em mente, que quando nós temos atitudes que demonstram esse amor, é a forma que nós conseguimos agradar a Deus, e também é como nós entendemos o amor de Deus, através das atitudes. E esses dois textos bíblicos que nós vamos ler agora falam exatamente sobre isso. O primeiro, acredito que é um dos textos mais conhecidos, que está lá em João 3,16. É um texto muito utilizado, inclusive, para evangelismo. E às vezes acredito que a maioria de nós nem precisa abrir as Bíblias para falar do João 3,16, mas deixa eu encontrar ele aqui. João 3,16 nos diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos um exemplo de amor, do amor de Deus como sendo parte do seu caráter, onde ele deu o seu filho, onde ele entregou o seu filho. Essa ação de ele enviar Jesus para se tornar humano como nós e morrer na cruz por nossos pecados, a ação do Pai e do Filho é o que demonstra o amor. O outro texto está lá novamente em 1 João. Então vamos lá em 1 João. No capítulo 4, era o capítulo que nós já tínhamos lido anteriormente, só que agora indo um pouco mais para frente, versículo 16, a partir do versículo 7, o apóstolo João ele está falando exatamente dessa entrega de Deus por nós, ele vem falando a respeito do amor de Deus. E no versículo 16 ele diz o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Então, o amor que a Bíblia nos fala, e esse amor que faz parte do caráter de Deus, é um amor de atitude, é um amor de entrega, é um amor de doação. Para nós começarmos a praticar isso nas nossas vidas, a gente precisa agir. Não é ter só o sentimento de dizer, estou emocionada por uma determinada situação, estou feliz por outra. Os sentimentos, eles são consequência. Primeiramente, a gente precisa agir e, consequentemente, nós vamos ter alegria quando a gente faz uma demonstração de amor. Nós vamos nos emocionar com algumas situações que acontecem. Então, eu queria deixar isso muito claro, que amor é atitude. E uma segunda observação também que eu quero enfatizar, é a respeito de que Cristo é a manifestação especial e particular do amor de Deus. Como eu falei, Deus nos amou de uma maneira tão intensa que a ação que ele demonstrou por isso foi enviar seu filho, foi entregar seu filho. E Cristo veio então como sendo uma manifestação desse amor. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos agora ler 3 textos que foram escritos pelo apóstolo Paulo. O primeiro está lá em Romanos 5. Romanos 5, no versículo 8, nos diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morrendo em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós conhecemos a nossa natureza humana, nossa natureza pecadora, nós sabemos que ela existe e para isso Cristo veio e se entregou por nós. E essa é a manifestação do amor de Deus. O outro texto está lá em Romanos 8. O capítulo de Romanos 8 é um capítulo muito lindo, para mim é um dos textos mais que eu gosto muito em várias circunstâncias da vida, é um texto que nos ajuda muito, todo o capítulo 8, que Paulo escreveu à igreja de Roma, mas eu queria enfatizar 4 versículos. O versículo 32, o 35, 38 e 39.
Então, vamos começar pelo 32. Diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez aí a gente vê a manifestação especial do amor de Deus por meio de Jesus Cristo. E esse texto ele nos fala quem vai nos separar do amor de Deus. Mais uma lição que nós podemos aprender na nossa vida sobre as tribulações. As tribulações, elas vêm, elas fazem parte do nosso cotidiano, elas fazem parte da nossa vida, porém no meio da tribulação, o que nós não podemos nunca nos esquecermos é que o amor de Deus está conosco, é que Deus está conosco, é que o Espírito Santo está conosco e é Ele quem nos fortalece, é Ele quem continua nos consolando em determinadas circunstâncias, exatamente por conta desse amor de Deus por nós. E aí nós vemos a Trindade agindo nas nossas vidas. Estamos passando por fome, por perigo, por espada. Faz parte da nossa vida. Porém, nessas coisas, a manifestação do amor de Deus está presente. Está presente quando Ele enviou seu Filho, está presente por meio do que Cristo fez e continua fazendo por nós, e está presente porque nós somos cheios do Espírito Santo. E é isso que nos ajuda e nos fortalece. O outro texto que eu gostaria de enfatizar está lá em Efésios. Efésios no capítulo 2, versículos 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5, o texto nos diz o seguinte: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aí nós percebemos também mais uma vez o amor de Deus junto com a misericórdia dele, porque pela morte e ressurreição de Cristo é que hoje nós podemos ser resgatados da vida pecaminosa, é onde nós podemos ter a salvação, é onde nós podemos finalmente dizer que nós somos livres do pecado por meio de Jesus Cristo, por conta desse amor que foi demonstrado na cruz. Eu gostaria de incentivar você, se você não assistiu à aula anterior, que você possa procurar nos nossos canais e verificar. Na aula anterior nós falamos a respeito de santidade, como Deus é santo e como nós precisamos desenvolver essa santidade. E lá eu utilizei um exemplo do paraquedas. Qual foi o exemplo? Vou resumir aqui para vocês. Toda vez que um paraquedista vai saltar, ele salta com um paraquedas de um determinado tamanho, com uma determinada estrutura, porém, obrigatoriamente, legalmente, ele precisa ir com um paraquedas reserva. Esse paraquedas reservas, ele só é acionado, ele só vai ser acionado se tiver algum problema de pane no paraquedas principal. E qual foi o exemplo, então, que eu dei lá falando a respeito da santidade? Que esse paraquedas principal é exatamente essa vida de amor que nós precisamos ter para com Deus. Quando esse amor começa a diminuir, porque infelizmente a nossa carne começa a prevalecer por esse amor, aí a gente precisa acionar o paraquedas reserva, que é exatamente o temor, o temer a Deus. Muitas vezes nós ensinamos para as pessoas, para os novos crentes ou até mesmo para as crianças, a gente dá um exemplo muito prático de quando aquilo nos incomoda, e aí nós sabemos que é o Espírito Santo agindo, e o que a gente explica é exatamente isso. Olha, a sua consciência ela vai dizer, ó, isso está errado, você vai se sentir triste por estar cometendo aquele pecado. Então, isso é o temor, é quando o Espírito Santo está agindo e está ali nos cutucando e dizendo, ó, você não pode fazer isso. Isso é temer a Deus. Porém, o que a gente está enfatizando nessa aula é que esse paraquedas reserva, ele
não precisa ser acionado, ele não deveria ser acionado, porque a nossa devoção, o nosso amor a Deus, ele precisa ser diariamente demonstrado e por isso a gente não precisaria acionar esse temor. E sim, a nossa motivação principal é o amor. A nossa motivação de obedecer a Deus é pelo amor, é por amor a Deus. E eu gostaria então que você mais uma vez abrisse a sua Bíblia em João 14, 21. Foi um versículo que nós lemos na aula passada e eu gostaria de trazer novamente para essa aula de hoje. João 14, 21. O texto nos diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, a demonstração de amor que nós fazemos para Deus é exatamente esse: ter os mandamentos, obedecer os mandamentos, guardar os mandamentos. E nós só vamos fazer isso se nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Se nós procurarmos conhecer mais quais são esses mandamentos do Senhor, como é que a gente pode obedecer mais ao Senhor. Lembrando que a nossa principal motivação deve ser o amor. Deve procurar todas essas coisas porque nós amamos a Deus, sabendo que Ele nos amou primeiro. Hoje nós vivemos uma geração e muitas igrejas, infelizmente, a principal pregação tem sido o quê? A prosperidade, a bênção, a promessa. A gente sempre imagina que Deus está ali só para nos abençoar, para curar, para dar alguma coisa para a gente. Nós estamos vivendo uma era que as igrejas pedem muita coisa de Deus. A gente vai para pedir, tem que pedir para o irmão, tem que pedir para mim, tem que pedir para a minha família. E muitas vezes a gente esquece exatamente da entrega. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos doar e quando a gente ama, a gente faz essa entrega sem querer algo em troca. Cristo é o principal exemplo de amor que nós temos, por Ele ter entregue a sua vida por nós. Mas a Bíblia também nos fala a respeito de uma pessoa que, para mim, é uma demonstração de amor a Deus e de amor ao próximo, que foi o rei Davi. O rei Davi, quando a gente começa a estudar um pouco a história dele, a gente percebe, ele servia a seu pai, porque ele cuidava dos rebanhos do seu pai. Davi servia seus irmãos, naquela passagem lá onde a história de Davi e Golias, o que Davi estava fazendo? Ele foi até o campo de batalha levar alimento para os seus irmãos. Davi serviu o rei Saul quando o rei Saul estava com problemas emocionais muito fortes. Hoje a gente pode até pensar numa depressão, onde ele vivia uma melancolia. O que Davi fez? Ia tocar harpa para ele, então Davi serviu o rei. Davi é um exemplo de lealdade de serviço ao seu amigo Jonatas. Davi, quando já como rei, ele manda buscar Mefibosete para entregar a herança do rei Saul. Então Davi era uma pessoa que cuidava das outras pessoas. O Davi, ele guerreia pelo povo para conquistar terras para o povo. Ele centraliza a adoração a Deus em Jerusalém. Davi é um exemplo de um rei que cuidou da Arca da Aliança. Davi ama a Deus incondicionalmente, a gente percebe isso pelos muitos salmos que ele escreveu. E poucas vezes a gente percebe nesses salmos Davi requerendo algo de Deus, pedindo algo de Deus. Em algumas circunstâncias sim, inclusive com o pecado dele de Batseba, onde ele pede que Deus crie um coração puro, ele faz algumas petições pelo clamor que ele está ali no momento de pedir perdão pelo seu pecado, mas a grande maioria das vezes, Davi, ele entrega algo a Deus, ele adora a Deus. Então, a gente começa a falar do exemplo de amor de Cristo, aí nós pensamos, mas é Cristo, nós somos humanos, somos falhos, temos o exemplo do rei Davi para nós. Como você acha que Deus espera essa manifestação de amor nossa? Como que nós podemos demonstrar esse amor a Deus? E eu quero então destacar dois exemplos bíblicos, para que sirva de aprendizado para as nossas vidas. O primeiro, se você quiser abrir sua Bíblia, está lá no texto no Evangelho de João,
21, a partir do versículo 15, é um texto bastante conhecido, onde depois de comerem, Jesus está com os discípulos e ele pergunta então a Simão Pedro: Simão, você me ama? E aí o Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o que Jesus diz? Apacenta as minhas ovelhas, ou então cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus pergunta: Simão, você realmente me ama? E o que Simão Pedro responde? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez, Jesus novamente pergunta: Simão, você me ama? E aí Pedro então responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe então Jesus: cuide das minhas ovelhas. Como é que a gente pode demonstrar então esse amor a Deus? Cuidando das ovelhas dele. Nós temos cuidado do nosso rebanho, das ovelhas que estão ali junto conosco. Nós temos cuidado dos irmãos da nossa igreja, dos irmãos do nosso convívio. A gente tem procurado entender o que o nosso irmão está passando para auxiliá-lo. Auxiliar emocionalmente, auxiliar fisicamente, auxiliar financeiramente. Tem tantas formas que nós podemos cuidar uns dos outros. Então esse ensinamento é que Jesus fala para Pedro, ele deve servir para nós. Nós amamos o Senhor, então nós precisamos cuidar das ovelhas do Senhor. Um outro exemplo que eu quero trazer está lá em Mateus 28, 19 e 20, é um texto muito conhecido que ele é titulado como a Grande Comissão. O que Jesus ali então nos diz? Que nós devemos ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que ele nos ordenou. A Grande Comissão ela é um imperativo. Como é que nós demonstramos, então, que nós amamos o Senhor? Indo, fazendo discípulo e batizando esses discípulos e ensinando esses discípulos os mandamentos do Senhor. Nós precisamos cuidar das ovelhas do Senhor e nós precisamos ir fazer discípulos. Essas são duas maneiras que nós podemos demonstrar que nós amamos o Senhor. São essas atitudes que Deus requer de nós. Além de, lógico, a obediência. E eu queria já caminhar então para o final do nosso estudo, pensando naquele texto que também é bastante conhecido, que está lá em Marcos 12, 28. Quando Jesus é questionado qual é o principal mandamento ou qual é o maior mandamento, o que ele diz? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Eu quero enfatizar aqui a primeira parte. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, do teu entendimento e com as tuas forças. Quando nós estamos ensinando esse texto, a gente sempre usa uma siglazinha que é mais fácil para nós memorizarmos, que é o CAFÉ. C de coração, A de alma, F de forças e E de entendimento. Então esse é o nosso café espiritual. Nós precisamos desse café espiritual todos os dias da nossa vida. E aí eu queria que nós pensássemos um pouquinho a respeito de cada ação dessa, de cada palavra dessa. O que significaria então o coração? O coração é exatamente a representatividade que nós estamos vivos. Lá em Ezequiel 36, 26, o profeta diz que Deus, como ele está ali sendo um profeta de Deus, falando as palavras de Deus, que Deus vai dar a vocês um coração novo, vai pôr um espírito novo em vocês, vai tirar o coração de pedra e lhes dar um coração de carne. Então, esse coração representa exatamente a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós precisamos que a nossa vida seja para o Senhor, seja demonstração de amor para o Senhor. E a alma? A alma, então, envolve as emoções. Lembra que eu falei que as emoções eram consequência das nossas atitudes de amor a Deus ou de amor ao próximo? A alma, então, ela traz essa questão da emoção. Salmo 28, 7,
O salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria. É importante sim que nós tenhamos essa alegria, que nós tenhamos essa emoção, que nós cantemos cânticos de júbilo para o Senhor. Esse sentimento também é demonstração de amor. Em Romanos 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Nós precisamos nos alegrar. Isso faz parte do nosso café espiritual. A terceira palavra fala sobre força. Força já envolve o quê? Envolve o nosso corpo físico. Então, nós precisamos da atitude de fazer alguma coisa. Como é que nós fazemos? Exemplos simples do nosso dia a dia. Ajudar no serviço, ajudar uns aos outros, até mesmo a questão de ofertar, de ir à igreja, são atitudes que envolvem o nosso físico. Então, essa força que a gente precisa estar trabalhando para demonstrar esse amor. Romanos 12, 9 e 10 diz o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é o mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Então é essa atitude nossa, é essa parte física nossa do dia a dia que precisa estar demonstrando esse amor, que precisa ser trabalhado para que nossas atitudes demonstrem esse amor. E por último, então, fala do entendimento. O que seria um entendimento? Conhecimento. Nós precisamos estudar mais a Bíblia, nós precisamos conhecer mais da Bíblia, saber mais da Bíblia. E isso também é demonstração de amor, porque é o entendimento, é a forma como nós vamos amar a Deus por meio do entendimento. João 5, no 39, já na partezinha final do versículo, na parte C, diz que são as Escrituras que testemunham a respeito de Deus. 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo está incentivando a Timóteo e serve para nós também, que nós precisamos nos apresentarmos a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então esse é o nosso café espiritual. Enquanto estivermos vivos com o nosso coração pulsando, temos que demonstrar amor ao Senhor. Nós precisamos pensar na nossa alma, sim, porque nós temos sentimentos, então essa alegria, essa espontaneidade também é demonstração ao Senhor. Quando se trata de forças, nosso vigor físico, a atitude de ir a algum lugar, de servir a alguém. E a questão do entendimento, de nós procurarmos conhecer muito mais das Escrituras. Isso é demonstração do amor. Apenas uma natureza transformada pelo novo nascimento em Cristo pode experimentar e viver o amor de Deus, que é o modelo para que amemos uns aos outros. Vou repetir de novo essa frase. Apenas uma natureza transformada pelo novo nascimento em Cristo pode experimentar e viver o amor de Deus, que é modelo para que amemos uns aos outros. Se você ainda não tem essa demonstração de amor, ou se você ainda está começando a trabalhar essa questão de demonstrar amor a Deus e amor ao próximo, que esse estudo, que esses textos bíblicos que nós vimos hoje sirva para alimentar você, para lhe fortalecer. E que nós possamos, eu e você, a cada dia, estar experimentando o amor de Deus e assim demonstrando esse amor às outras pessoas. Próprio Jesus nos ensinou que se nós formos as outras pessoas vão conhecer do amor dele. Nós precisamos estar unidos em um único propósito de exaltar o nome do Senhor por meio das nossas vidas. Essa união, ela só acontece pelo amor. Ela só acontece por amor. Então, que nós possamos a cada dia estar buscando esse amor maior, estar demonstrando esse amor tanto para com o Senhor quanto para as outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.